As alterações, elas começam com base no artigo 10. O artigo 10A, que foi acrescentado, né, trata que das reuniões do CONTRAN podem existir convidados sem direito a voto de representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas propostas em exame. Então, para cada determinado assunto, o CONTRAN, de repente, pode convidar pessoas, representantes de órgãos, que tenham relevância para aquele assunto em questão, ressaltando que o pessoal não terá direito a voto, simplesmente a participação para contribuir com o assunto em voga no momento oportuno. O artigo 12, que trata da competência do CONTRAN, teve alteração no seu inciso 8. Foi uma readequação, digamos assim, de competência do CONTRAN no inciso 8º. Até porque, complementando, com base no que dispõe o artigo 7º, de que o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo, né, no que diz respeito a trânsito. O artigo 8º, então, ele passou a ser redigido, que tem competência o CONTRAN para estabelecer e normatizar os procedimentos para enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código. O detalhe, o CONTRAN pode criar nova penalidade? Não, o DETRAN não pode criar. Ele vai normatizar os procedimentos para enquadramento das condutas expressamente referidas no Código. Então, se está enquadrado no Código e ficou a competência para o CONTRAN normatizar e estabelecer a forma de enquadramento, nós temos aí a responsabilidade do CONTRAN, que hoje, em grande parte, nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que com certeza vai ser alterado. Porém, o CONTRAN não pode criar novas condutas típicas infracionais. Ele só vai regulamentar o que existe no Código. Acredito eu que, eventualmente, acredito que não vai acontecer, mas que, se eventualmente o CONTRAN estabelecer novas adequações, novas tipicidades de conduta, novas regras, novas infrações, não preciso nem dizer que vai estar usurpando do seu poder de competência, porque até com base no princípio da legalidade, tipificações infracionais são decorrentes da lei, e somente o que está previsto no Código é que pode ser regulamentado pelo CONTRAN e não novas tipicidades de conduta ou novas infrações. Estabelecer e normatizar procedimentos para enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código para a fiscalização e aplicação das medidas administrativas, das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse de valores arrecadados. Passando para o slide seguinte, o artigo 12, no seu inciso 12, ele foi revogado, no que diz respeito à apreciação do CONTRAN de recursos interpostos contra decisões de instâncias inferiores. Então, não vou me antecipar, mas numa sequência, o artigo 289 do CTB, que determinava a competência do CONTRAN para julgar recursos, ele foi alterado. E por ter sido alterado, excluindo a competência do CONTRAN como órgão de julgador de instância, de recursos de instâncias inferiores, até porque o CONTRAN vai passar a ser composto por ministros de Estado, ou seja, o CONTRAN, de forma específica, não vai ter mais competência para julgar eventual recurso. Foram acrescentados, 5 parágrafos foram acrescentados no nosso artigo 12. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º têm uma certa relevância, mas mínima, mais no que tange a material de consulta, né? As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública por meio de rede mundial de computadores pelo período mínimo de 30 dias, antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Então, se você quer ter participação no que dispõe aí
as alterações aos exames de matéria pelo CONTRAN, então, de forma prévia, por um tempo mínimo de 30 dias, vai ficar disponível para consulta pública, antes da apreciação. É o que dispõe o parágrafo 1º. O parágrafo 2º, que as contribuições recebidas na consulta pública de que trata o parágrafo 1º deste artigo, ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contados da data de encerramento da consulta pública. Então, se você quer fazer um acompanhamento mais próximo do que o CONTRAN pretende regulamentar ao longo do período, após as mudanças, então nós teremos aí consulta pública prévia, com no mínimo 30 dias, e depois as contribuições que forem dadas ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos. É o que nos remete aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O nosso parágrafo 3º tem algumas considerações também breves, que podem influir futuramente na nossa área de direito de trânsito, que envolve suspensão e cassação. O parágrafo 3º, em caso de urgência e de relevância de interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação, detalhe, somente em caso de urgência e de relevância de interesse público. O presidente do CONTRAN poderá editar deliberação, ad referendo do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias, para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso 1 do caput, dispensando o cumprimento do disposto no parágrafo 1º e 2º deste artigo, vedada a sua reedição. Então, primeiro ponto que a gente tem que observar: o presidente do CONTRAN, ele pode editar deliberação a seu bel prazer? Não. Só no caso de urgência e relevância e relevante interesse público. Aonde é que eu vou observar isso aí? Na fundamentação do ato. Então, se eventualmente for editada uma deliberação que interfira diretamente na nossa área ou na área que você atua, até porque o direito de trânsito ele envolve várias ramificações. Se foi editada alguma deliberação e na sua fundamentação não foi dado como fundamento, caso de urgência ou de relevante interesse público, essa deliberação ela pode ser questionada. Então, nos parágrafos que foram acrescentados no artigo 12, em caso de urgência e relevância de interesse público, o presidente do CONTRAN pode editar deliberação. Observando sempre que, se afetar a nossa área, nós vamos analisar a fundamentação da deliberação para estabelecer a deliberação. Ele tem que ser justificado e fundamentado em cima de caso de urgência e de interesse de relevância pública. Essa deliberação tem validade de 90 dias, por 90 dias, e é vedada a sua reedição. O parágrafo 4º diz o seguinte: que se for encerrado o prazo do parágrafo 3º, ou seja, os 90 dias da edição da deliberação, sem o referendo do CONTRAN, a deliberação perderá a sua eficácia e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. Então, ou seja, foi feita a deliberação, entrou em vigência. Por 90 dias, se não for referendado pelo Conselho de Trânsito, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, essa deliberação ela vai perder a validade após 90 dias. Permanecendo válido o que aconteceu no decorrer da deliberação. Depois ela perde a validade e volta no status anterior, tendo validade somente para aquele período de 90 dias. O parágrafo 5º, normas do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal e vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Acho que ela é bem clara. O CONTRAN vai poder regulamentar essa parte de sinalização horizontal e vertical, o que já, inclusive, já existe, né? Mas foi posto aqui para poder regulamentar essa parte, com utilização de técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidente de trânsito. Então, está regulamentando uma situação ultra, mega importante para que a gente possa reduzir aí a quantidade de acidentes de trânsito que nós temos no nosso trânsito como um todo.